Olá, graça e paz, bom dia, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Espero que tudo esteja bem, que Deus possa estar te guardando e te abençoando neste novo tempo. Gênesis capítulo 26, Isaque na terra dos filisteus. Amém? Vai falar aqui a respeito de que vai vir uma fome sobre a terra. É interessante, após vez acontece, né? Aconteceu com Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 10, amém? Surgiu uma fome na terra e lembra que ele desceu ao Egito e lá aconteceu todos aqueles fatos que eu já narrei. Então aqui em capítulo 26, Deus vai dar uma direção diferente para Isaque. Por isso que é importante nós aprendermos a vivermos pela fé e a vida pela fé é um estilo de vida que nasce a partir de uma íntima comunhão com Deus, seguindo as direções que Deus dá. Não podemos cortar essa comunhão, nem desligar a obediência a essa direção. Amém? Se fizermos isso, estaremos entrando em incredulidade e desagradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, visto que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz aqui, Gênesis 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistasse Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, conforme o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, porque dizia ele consigo, os homens do lugar, para que os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente, algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós um grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. É por isso que lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Olha, que interessante, nós vamos já começar na história de Isaque agora, propriamente dito, né? E nós vamos ver que Isaque, ele vai, vamos dizer assim, cometer o mesmo erro que seu pai. Abimeleque aqui é tipo um faraó, amém? É tipo um César. Era como se fosse um título do líder dos filisteus, amém? Não é o mesmo Abimeleque de Abraão. Aqui é um outro Abimeleque, já com Isaque. E é interessante nós observarmos isso, né? Porque Isaque teve uma experiência em Gerar muito semelhante à que o seu pai Abraão tivera anteriormente. E Deus repetiu a aliança abraâmica com Isaque. Então, é interessante essa questão do medo e da fé, e nós vemos que nós também participamos disso, mas precisamos atentar que Deus
não nos deu o espírito de medo, mas sim de poder, amém, de amor e de moderação. Isaac misturou medo e fé, uma combinação incomparável, onde se enfoca esta mesma fraqueza em seu pai. Muito tempo serve para mostrar o erro deste medo, amém? Porque vai dizer muito tempo depois, quando ele vai ter com Abimeleque, ele vai dizer que Rebeca é sua irmã, amém? Sua parenta, na verdade, é a palavra, amém? E não sua esposa. Porém, Abimeleque vê que ele está acariciando ela da janela e percebe, entende, né? Rapaz, essa mulher não é a irmã dele, mas sim deve ser sua esposa. E olha que eles tinham já um temor a Deus, né? Os filisteus, Abimeleque, porque eles vão ter um senso moral. Ele diz, por que você fez isso contra nós? Qualquer um do povo poderia ter possuído sua mulher e você teria trazido um grave delito sobre nós. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso aqui. Outra coisa é que Isaac teve uma experiência em geral muito semelhante à que seu pai tivera. Amém? Então diz aqui que o Senhor apareceu para ele, amém? E disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei. E nós já vemos aqui a obediência de Isaac tendo um fruto em Deus gratificante. Amém? Diz no versículo 12, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Amém? Então, Isaac teve um resultado tremendo aqui na colheita por causa da bênção do Senhor. A pessoa, você semear 1 e recolher 100, é um lucro significativo. E por que Isaac, vamos dizer assim, teve esse lucro? Porque ele tinha uma aliança com Deus e porque ele obedecia ao Senhor. Você tem uma aliança com Deus? Oh, que bênção! Você é obediente ao Senhor? É isso que nós precisamos entender. O profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Era o Senhor falando para o povo de Israel. É o Senhor falando comigo e contigo. Nós precisamos, para comer o melhor da terra, primeiro querer, depois ouvir. Tem muita gente que quer, mas não ouve. Então é importante nós entendermos isso. Amém? E essa bênção, né, isso vem de acordo com a aliança que todo cristão tem com Deus, mas também da obediência. Então, é muito importante nós atentarmos para isso, né? Versículo 13 diz, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Amém? Às vezes as pessoas querem prosperar e é muito bom isso, mas elas não têm ideia dos problemas que aquela prosperidade lhe trarão. As pessoas dizem assim, pastor, mas eu prefiro os problemas da prosperidade. Será? Porque se for uma prosperidade que não está alinhada em obediência à vontade de Deus, pode ter certeza, você vai colocar os pés pelas mãos. Então, é muito importante nós aprendermos essa questão da fidelidade a Deus, da obediência a Deus. Deus não tem problema nenhum em nos abençoar, em nos enriquecer. O que Deus deseja é que nós não venhamos a trocar o abençoador pela bênção. Amém? A graça e o favor de Deus que está sobre nós, por causa da aliança que temos com Ele, pelas coisas que Ele nos dá. Então é muito importante nós atentarmos para isso. E porque os filisteus invejavam Isaac, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a entulhar os poços que haviam sido cavados por Abraão. E aqueles poços pertenciam a Abraão e era uma aliança perpétua. Amém? O lugar passou a ser chamado Berseba, normalmente traduzido por Poço do Juramento, mas algumas vezes também entendido por Poço dos Setes. Em Gênesis 26, 3, Deus, através de um juramento irrevogável, assegura a Isaac que ele terá descendentes incontáveis. Eles herdarão a terra prometida e o descendente de Isaac abençoará toda a terra. É essa palavra que está aqui no versículo 3, né? Habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras
conforme o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Juramento que fiz, Shaba, né? Fazer um juramento, jurar, dar a palavra de alguém, comprometer-se com o juramento. A origem desse verbo é evidente no nome Sheba, que significa 7. Então, Deus se comprometeu através de um juramento que aquela terra pertenceria aos descendentes de Abraão. E agora ele está reafirmando a promessa com Isaac. Amém? É interessante que o vídeo vai embora, o tempo passa muito rápido e amanhã nós temos um outro encontro para falar a respeito disso aqui. Amém? Então quero desejar a você um excelente dia, um bom fim de semana, tá certo? Amanhã nós estaremos novamente nesse lugar recebendo da graça e da unção de Deus. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Bom dia e até amanhã.